Fala prodígios, meus prodígios, nossos prodígios, sejam muito bem-vindos a o maior podcast de iniciação desse Brasil. Mas antes de mais nada, eu não jogo sem meu camisa 10. O meu craque, aquele que pisa na área, eu falo que ele cruza e faz gol. Ele é fera, fala Cezão. Fala, capitão. De novo, ou nós aqui outra vez. Continuando a saga do treinamento complementar e também de histórias inspiradoras, né? Temos um convidado especial aí desse interior aí que traz muita coisa boa pra gente, né? De onde ele vem, Cezão? Mais de Tatuí, né? Tatuí? De Tatuí. Cara, Vem de Tatuí. Que honra nossa, hein? Trazer um convidado tão longe. Tem história, hein? Tem história, viu? Vamos apresentar? Tem história. Seja muito bem-vindo, Diego Barros. Diego Barros. Obrigado, Henrique. Obrigado, Cezinha. Todos aí do podcast Os Prodígios. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter um bate-papo aí bastante divertido e produtivo aí. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Vamos começar pelo começo, como a gente fala aqui. Conta um pouquinho da sua história, Diegão, para nós. Bom, eu sou nascido em Tietê ali, né, pertinho de Tatuí. Cresci em Tatuí, fiz toda a minha infância ali. Festa boa lá em Tietê, hein? Tietê tem festa boa. Tem festa boa, viu? E aí fiquei até os 17 nessa questão de escola, na questão de brincar de futebol. E aí com 17 anos apareceu um treinador da época de lá que resolveu me levar a fazer avaliação num Atlético de Sorocaba, que na época era uma base forte ali, com investimento do pessoal da Coreia, eu acho. Sim. E ali eu comecei, né, uma trajetória que foi findar aos 31 anos no Cuiabá, né, nesse Cuiabá que a gente vê aí hoje entre primeira e segunda divisão, né? Que legal. Ex-jogador de futebol na nossa mesa, é isso? E dos bons eu fiquei sabendo, hein? Capitão por onde passou. Fui capitão no Remo durante 4, 5 anos. Lá um clube bastante apaixonado, né? Proporcionalmente, eu acho que representa o Corinthians no São Paulo, aqui no nosso estado. Então, fico muito feliz de ter passado por lá e até hoje ainda, de certa forma, ser lembrado e as pessoas terem um carinho por mim, né? Isso que talvez seja a maior construção que a gente faça na vida, seja ser lembrado em algum lugar, né? Que legal. Aqui a gente fala muito, Diego, sobre o início dos meninos, né? Transição. O início é a transição para o campo, né? Vou pegar esse gancho, antes até de você falar hoje do seu projeto atual, do treino complementar, que hoje você é uma referência também, com relação ao estado, aos estados, né? Você acredita que tem a diferença, assim, nessa parte? Não sei se você chegou a acompanhar um pouco de iniciação lá, da base do Remo, enfim. Você acha que tem diferença de um estado para o outro? Que eu quero dizer, por exemplo, São Paulo é privilegiado por ser uma grande capital, ou você acha que isso não existe? Eu acho que tem diferença, principalmente de investimento, de estrutura, né? No estado do Pará, a questão da iniciação, da base, ela tem muita dificuldade, entendeu? Mas assim, também eu acredito que tem um lado positivo em tudo isso. Essa falta de estrutura talvez faça com que as crianças brinquem na rua, o que talvez no estado de São Paulo a gente não tenha tanto conhecimento de observar hoje em dia. Então, acho que tem o seu lado positivo e tem o negativo. A questão de estrutura hoje no estado do Pará e muitos dos estados, por isso que se procura muito São Paulo. Então, mas ao mesmo tempo que essa falta de estrutura talvez leve a criança a brincar na rua, o que traz outras, né, valências que a gente sabe que hoje que é o que mais se busca, né? Essa questão que está faltando ainda para nós, do 1 contra 1, 2 contra 2. E isso acho que alguns jogadores nessa característica vêm daquela região, né? Hoje tem algumas referências lá também de Pará, né? Giovani, Ganso, né? Agora o último que veio de lá foi o Rony, né? Que estava aqui no Palmeiras. Rony. Então tem sim. É um estado muito rico, eu falo nessa paixão, nessa questão do torcedor, e que também revela grandes jogadores. Então espero que, se melhorarem a estrutura lá, que possa revelar mais jogadores, principalmente nas características do futebol brasileiro, né? A gente encontrou aí com nossos filhos lá pelo Camboriú, lá no Remo, né? O Remo, Paysandu, né? Excelente. Eles participam muito daqueles times, né? Do Remo, tem um futsal muito forte lá. A gente percebe isso mesmo. E bem organizado, assim, né? Você vê que era um time muito, muito bem organizado por toda a dificuldade, né, que o estado passa.
E fala aí, Diegão, como que é lá o projeto Bom de Bola? Bom, Como começou? Conta a história pra gente aí. O projeto Bom de Bola começou em 2009. Ele começou devido a um problema que eu tive num exame cardíaco no Barueri. Né? As pessoas até fazem algum tipo de alusão em relação a eu encerrar a carreira por um problema relacionado a isso, mas não. Fiquei em 2009 fazendo exames, fazendo acompanhamento e voltei a jogar em 2010. Mas esse período meu em 2009 foi quando eu voltei para o campo que eu cresci lá. E aí nós começamos um projeto, eu com um amigo meu, o Renan, na época. E quando eu voltei a jogar, o Renan deu continuidade no projeto. Em 2013, quando eu estava no Cuiabá, nós tínhamos sido campeões mato-grossenses naquele ano. Aí o Renan tinha que sair do projeto, porque ele ia dar, ele tinha um relacionamento familiar, ele casou naquela época e não estava conseguindo conciliar o projeto. Então eu tive que escolher na época, e aí escolhi dar continuidade ao projeto, voltei para casa. Sou muito grato ao Cuiabá pelo formato que eles fizeram nesse meu... Quando eu fui rescindir o contrato, quando eu coloquei para o presidente na época, que era o Aaron, que é tio do Cristiano, que é o atual, né? E ele foi muito sensível, né, com tudo, e graças a Deus eu pude voltar para casa e aí dar continuidade no projeto. E aí o projeto foi tomando proporções, principalmente depois pandemia, quando nós mudamos um pouco o perfil ali, entendendo o momento de cada criança, seja ela o momento de iniciação, o momento de brincar, né, o momento de estar junto com o amiguinho, e também o momento do alto rendimento, que é o que também se busca. Boa parte dos garotos que iniciam essa questão do futebol, de escolinha, o que seja, ele busca ser um atleta profissional, ele vê na TV, ele quer ser aquela pessoa na TV. Então nós conseguimos separar a partir de 2021, eu acho. Nós treinávamos escondidos na pandemia, né, tomávamos denúncia em relação a isso, mas a gente não conseguiu parar de trabalhar. Então a gente ia para a chácara escondida, algumas coisas assim, mas o projeto ele cresceu muito daquele ano em diante, né, até os dias atuais. E hoje a gente deve ter aí quase de 20 a 30 meninos com origem no projeto que fizeram inclusive as avaliações de forma indicada, ou que nós levamos às vezes observadores lá, mas meninos que são do projeto e saíram do projeto, que hoje estão, né, na maioria dos clubes do estado de São Paulo. E quantos meninos tem hoje, vocês atendem lá? Hoje a gente atende por volta de 300 atletas nos dois perfis, né? Tanto no modo iniciação, como também no alto rendimento. E você está dentro de campo ou fora de campo hoje, Diegão? Fora de campo e dentro do campo. Eu não consigo sair né? Hoje eu tenho que trabalhar também no departamento de esportes, né, dando suporte para os outros projetos, para as outras modalidades, mas eu não consigo deixar de lado a minha paixão, que é o campo. Então todo dia, no final da tarde, eu saio do departamento e vou para o campo. A gente mudou até a questão de horários lá, para eu poder estar no campo e não deixar de lado o projeto, que é a minha essência, e que eu não vou mudar. Você toca a Secretaria de Esporte na cidade? O Departamento de Esportes. Departamento de Esportes? É isso. A Secretaria de Esportes, ela é a Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer. Aí tem um departamento que é o de esporte, e aí eu que sou o responsável. Não gosto de usar a nomenclatura diretor, porque eu acho que é uma coisa... Mas assim, o responsável pelo departamento de esportes. Você lidou com muitos, né, durante a sua vida? Sim. Melhor deixar esse termo pra lá, né? O que eu quero é trabalhar pelas pessoas, poder ajudar, poder entender o lado do outro. Esse que é o meu papel principal. Ô Diego, fala uma coisa. Por que você acredita que existam tantos projetos ou personagens ou professores complementares? No nível de, uma coisa o garoto estar em um clube grande, outra coisa não. Mas mesmo em clubes maiores, a gente vê a necessidade de um treino complementar. O que você acha sobre isso? Qual que é a sua visão sobre exatamente isso? Por que você acha que existe tantos? É um problema do clube? Ou é normal? Pela sua experiência. Bom, acho assim, um ponto exato eu não consigo identificar. Até porque eu vejo, desde o problema de estrutura, eu falo sobre a questão de talvez a federação, né, paulista administrar melhor a questão dos clubes. Hoje é natural em muitos dos espaços dos clubes ter aquela questão do menino ter uma mensalidade, eu chamo de pagou, jogou. Até
entrar nesse assunto, talvez eu perca alguns amigos, entendeu? Mas é um sistema que eu não concordo. E esses clubes nada mais fazem que captar o atleta, não oferecem para ele a questão dos trabalhos específicos da faixa etária, do que ele necessita. Também tem a questão da falta, talvez, do menino brincar na rua, que não vemos mais, a gente não tem mais visto isso, né? A questão do menino brincar ali, seja um tijolinho, seja uma travinha, o menino não faz mais isso. Então isso que era que era natural antes, né? Na minha geração era aquela questão do 1 contra 1. Então hoje está tendo que se buscar isso através do treinamento complementar, né? O que eu também sou a favor, acho que é muito importante, acho que é uma necessidade hoje, e penso eu que muitas pessoas estão se especializando muito nisso. O que eu acho que precisa sempre andar alinhado é a questão do clube e o personal, né? Ele saber a necessidade do menino, saber a posição do menino, para que ele trabalhe dentro das dificuldades, das características que de repente o menino tem que buscar dentro da posição, e aí ter esse treinamento, né, complementar. Então são vários aspectos aí que eu imagino que faz com que seja necessário esse treinamento, mas eu acho que ele precisa ser sempre observado e sempre ser complemento à questão do... Alinhado à filosofia do clube, né? Da filosofia do clube e também a característica da posição, da função, entendeu? E você já encontrou clubes contra esses treinos? Que falou pro menino, olha, acho que não, porque faça... assim, acho que não, porque fica até difícil de controlar. Até porque um pai, né, a família, ele busca, e tem pessoas que às vezes iniciaram a vida do garoto, que tem de alguma forma a ajudar o garoto. Então é uma necessidade, o clube não tem tempo para fazer isso mais. Uma que todo mundo quer o jogador pronto já. Né, o menino de 10, 11 anos, ele não vão parar para ele fazer repetição, né, no analítico ali, um trabalho, né, de fundamento que o menino precisa fazer. E aí está se buscando fora isso. Aí a questão da qualidade do profissional que vai atender, aí, né, o pai, a família que vai acabar observando isso. Mas eu acho que o clube fica até impedido de ser contra isso, porque ele é refém disso também, porque ele não tem tempo para aplicar. Hoje, né, tem clube brigando por garoto de 6 anos aí. Então, onde está esse garoto? Tem clube que enche o garoto de competição, né? O menino mais joga do que treina. Então a gente está numa contramão aí que eu acho que é necessário ajustar. Senão a gente está vendo aí os resultados, jogos no Brasil que não encantam mais, entendeu? A questão da base ser muito competitiva, né? A gente vê até comportamento às vezes de pai, de treinadores na beira do campo que não é o ideal. Inclusive eu falo mais sobre a formação, inclusive da pessoa, do cidadão, né? E não do atleta voltado ao resultado. Então está se colocando muito resultado à frente do contexto geral, assim, e o menino precisa entender que o processo de evolução ele precisa passar mais pelo treinamento que pelos jogos. Mas a gente tem tido muita dificuldade nisso. Hoje um garoto meu, que de repente eu priorizo a questão de treinamento, o pai procura competição fora. Então é uma coisa que a gente precisa ajustar. Perfeito. É o que a gente fala. É o que a gente fala, é o que a gente está ouvindo agora. Eu falo muito com o Henrique que a gente bebe da fonte da sabedoria. Acho que todo mundo que senta aí tem o seu conhecimento. E eu falo, a gente não pode errar como pai. Nós somos pais, a gente não pode errar como pai. E o que você falou aqui, eu tive ontem uma palestra, foi justamente isso. Que está se invertendo as coisas, né? É muita competição, como está tudo vindo precoce, a gente tem que mudar a nossa cultura, principalmente como pai da competição. E fala, tem outros países que tem que pegar o que realmente o que tá errado e vamos ver vamos refazer, né? Vamos refazer esse caminho. A gente falou, tem muitos profissionais que estão estudando isso, tem estudo de tudo aí, né? A gente tem que ouvir mais isso, saber qual que é o caminho disso aí, né? Para voltar, né? Para voltar, porque a gente vê muita coisa precoce. E os pais, a gente fala muito do comportamento dos pais, a gente como pai, a gente fala que a gente já errou também. Uma das coisas da gente é tentar colocar para os pais que existe isso, como a gente tem que se, né, dar uma recuada e vamos ver o que é o correto, vamos mudar o nosso comportamento, que realmente ajuda os nossos filhos, né? Tem vários comportamentos aqui que a gente vê que realmente não dá, não cabe para iniciar, não cabe para o futebol, não cabe para o cidadão. E a gente sempre acaba esquecendo que do outro lado está uma criança, né? Que está em formação e que principalmente que nós somos espelhos, né?
que eles vão, né? Então é legal o que você falou, Diego, e vem muito que a gente está ouvindo aqui e justamente a gente está trazendo você aqui, outros profissionais, para mostrar o ponto de vista de cada um e que os pais que estão nos assistindo, que eles vão avaliar isso, o que cada treinamento de acordo com o que é e que a gente fala, que realmente entende, o nosso link com o nosso filho, de realmente entender o que ele precisa. Porque quando a gente começou, quando a gente começou há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente fazia treinamento que a gente ouvia que lá era bom. Ó, vai naquele lugar que é bom, e todo mundo ia lá. Hoje, a gente já tem condição de mostrar que existem outros tipos de treinamento, outros profissionais, que cada um é de um jeito e que você como pai tem que avaliar, porque não vai ter um profissional que realmente vai falar, ó, seu filho precisa disso. É o efeito manada, né, que a gente fala. Então, São Paulo teve muito, eu acho que vários estados têm, mas São Paulo tem muito disso, ou tinha. Vem diminuindo porque os profissionais também aumentaram, né? Então, vai todo mundo na mesma escolinha, no mesmo professor e é isso. E superlota lá, mas muitas vezes não necessariamente era importante para o filho, né? Individualmente, cada um conhece o seu e talvez sabe ali o perfil e o que vai fazer sentido ou não. Mas você falou uma coisa, Diego, que me marcou aqui e queria conversar com você sobre o futebol brasileiro. E aí a gente fala de iniciação sobre o futebol brasileiro. O que você acha? Realmente, o que a gente vem perdendo porque hoje não somos mais referências? A grande amarelinha que entorta varal, que todo mundo via do outro lado, mesmo com grandes jogadores, não assusta mais ninguém, né? Eu acho que a última geração aí, talvez 2006, né? Depois de 2002, a gente teve uma seleção muito boa, né? Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo, Adriano, né? Kaká. Depois disso ficou muito complicado. Até hoje tem bons jogadores, mas não assusta mais ninguém. O que você acha que aconteceu com o nosso futebol? O que vem acontecendo com o nosso futebol, Diego? Bom, eu sou talvez muito crítico por algumas coisas. Eu, ano passado, observei a quantidade de times que nós tínhamos no Campeonato Paulista. Nós tínhamos acho que mais de 70 times nas categorias de iniciação. Eu acho muito fora da realidade isso, porque não falta critério talvez da federação para ver o formato das equipes, como que as equipes montam, né, buscam esses atletas. Eu acho que um grande problema que nós temos antes, um observador, um captador, é uma pessoa que de repente tem possibilidade de indicar, tinha muito rigor nisso. Hoje, um captador sai com meta. Então, de repente, ele sai para ele levar 3 atletas e lotar o alojamento dele com 40 atletas ainda. Que esses 40 atletas que pagam a conta da semana. Muitos clubes funcionam dessa forma hoje. Então, não se prioriza tanto o talento mais nessa busca. Então, quando eu tenho 70 equipes no Campeonato Paulista, de base, eu não tenho, talvez, vamos imaginar 20. Eu não tenho 1.400 atletas, com todo o respeito que eu tenho no estado de São Paulo. Mas nós não temos 1.400 atletas de nível de Campeonato Paulista. Então eu acho que tudo isso vai refletir no produto final. O produto final nosso é a seleção brasileira, que também sofre que hoje a paixão pelos clubes, elas afloram mais. Hoje o cara vai no jogo do clube dele e não vai no jogo da seleção, porque também não encanta mais, até mesmo a maneira de jogar. Mas a gente está colhendo. Então a gente de repente daqui para frente a gente conserta isso, ajusta isso, ou a tendência é continuar, porque os pais vão continuar buscando competições, vão deixar de lado um pouco menos essa questão de formação do garoto ter o tempo para brincar. Hoje tem menino meu, com todo respeito, que ele almoça dentro do carro, sabe? Isso aí para mim não cabe, sabe? Entendo toda a correria, mas para mim não cabe. O menino precisa ter uma vida normal e a gente está introduzindo ele em competição e isso vai refletir na questão que a gente ama, que é a seleção brasileira, que é o hino nacional, que eram as seleções que nós tínhamos em 2002, até 2006 eu acho que nós tivemos. 2006 para 2010 a gente começou, acho que caiu. Hoje a gente tem uma referência que a gente chama, que é a questão do Neymar, é uma referência técnica que a gente tem, mas que é o único, acho que talvez mais de 10 anos. Então a gente está muito pobre nesse sentido. Então a gente precisa melhorar, e para melhorar a gente vai ter que ter ações aí, eu acho que de federação, de clubes, e administrar melhor tudo isso aí, entendeu? Para que a gente consiga mudar
esse percurso aí para que a gente chegue no produto final com aquilo que a gente espera. É isso aí. Temos pergunta pro Diego? Cezão? Temos. Vamos lá. Temos. Vamos para perguntas pro Diego. Prodígios, oi Diego, aqui quem fala é o Antônio, aluno do Bom de Bola. Eu tô passando aqui para agradecer ao Diego pelos ensinamentos e pelas oportunidades, não só para mim, mas por todos os jogadores que estão fazendo parte desse projeto, o Bom de Bola. Eu queria que você desse uma dica valiosa para todas as pessoas que têm o sonho de ser jogador de futebol. É só isso que eu venho a dizer. Obrigado, Cezão e Henrique. Deus abençoe vocês, você, Diego, e no sonho de vocês. Até, tchau. Seu Antônio Grande Coelho. Antônio Coelho. Eu não sabia que você falava assim, não, rapaz. Antônio Fiquei com ele Coelho. 1 ano do lado do São Paulo lá. Ele não falava tanto E o assim, Edu, não. Ele Edu fala. Os dois falam, meu. Valeu, viu, craque? Joga muito. Esse menino é fantástico. Quando ele apareceu com a gente lá num treino da manhã, eu acho, durante a manhã, o caminhar dele já entregava. E eu não conhecia ele. E aí, após o treino, na verdade, a hora que ele entrou no campo, eu chutei uma bola assim, ele dominou, ajustadinho, sabe? Meiãozinho arrumadinho, short e tal. Falei, caramba. Aí, questionei o pai sobre a idade, né? Perguntei pra ele, falou, eu tenho 8. Falei, cara, você tem 8? Mas tá aqui ainda, né? Aí o pai falou, não, eu falei, mas vai fazer 9, né? Ele falou, não, fiz 8 agora, que ele faz no início do ano. E aí, ele fez um treino com a gente e tal, daí na época eu já comecei a tentar oportunizar ele. E é um menino que tem muito potencial. E na realidade, assim, eu acho que uma dica, uma receita, eu acho que a gente não tem a não ser, né, que os pais colaborem no período de iniciação, que o garoto ainda precisa desse tipo das orientações de alguém que conhece um pouco mais, que de repente pode buscar esse tipo de ajuda. Mas é focar, tentar entender que a criança, dentro do momento dela, entenda que ela vai ter que deixar de lado algumas coisas, né? Principalmente dentro das suas atividades. Eu falo sobre treinamentos, ter ali aquele período de concentração, de dedicação, de entrega. Mas é focar, cara. Eu acho que hoje em dia tem muitos profissionais que podem colaborar, podem ajudar. Mas hoje um garoto, para ele ser jogador de futebol, para mim, ele tem que entender como sobrevivência isso. E eu acho que é isso que às vezes a gente não tem conseguido transmitir. Então é um desafio para nós, treinadores, que o menino entenda a importância dele entregar o melhor que ele pode em cada sessão de treino, né, para que ele aí tenha assim a possibilidade de se tornar um jogador de futebol e um jogador de futebol de sucesso. Eu acho que a grande imagem que nós temos é a TV, e a TV representa muito pouco do que é a realidade do futebol brasileiro. Então, mas se o garoto sonha em estar ali, ele tem que entender que os que estão ali hoje sacrificaram muita coisa, mas dentro, cada um acho que do seu momento, né? Então, uma dica talvez seja essa, né? Entender o momento, e o pai que entenda e colabore com a criança em relação a esse foco. Boa. Temos mais uma pergunta, Diego. Boa tarde, César. Beleza, bom? Então, cara, falar do Diego Barros é fácil, né? Um grande jogador aí, um zagueiro, conhecido como xerife do Remo lá, né? Agora, o projeto que ele faz com os meninos aqui, cara, é demais, é um projeto sensacional. Eu já tô desde 2021 nesse projeto, acompanhando ele, e eu vejo o quanto ele se entrega, o quanto ele faz para as crianças. Ele tira do dele para ajudar o próximo, que é as crianças. Então eu tenho satisfação de fazer parte dessa equipe, de acompanhar isso aí, de estar junto com eles, de conviver. Eu sinto privilegiado de ser amigo dele, entendeu? É um prazer ser amigo dele. É muito legal ver o que ele faz, entendeu? O cara gosta do que faz. Não é só, como ele sempre fala, né? Não é só futebol, é muito mais, né? E a gente acaba se tornando uma família ali, vendo o dia a dia das crianças. Então esse cara aí é demais, viu? É um puta cara que eu não posso falar nada de mal dele, entendeu? É um cara que o que ele faz, ele faz com carinho. É boa, Diego Barros. Você pode contar comigo, amigão. Sempre nós estamos juntos, meu companheiro. Boa tarde, César. Beleza.
Pai do JP, né? O Tico, né? É o Tico. É o Tico. É um companheiro também de prefeitura, né? Acompanha o nosso dia a dia ali, sabe das nossas dificuldades, né? Então, é muito legal, entendeu? Eu agradeço desde já a lembrança, né? O comentário, falar um pouco do que é o projeto. O projeto, ele é realmente tudo isso, dessa questão da gente envolver o lado da família, da criança, do cidadão, né? Eu, por várias vezes, sou convidado a ir para a escola, às vezes, para ver como o garoto está se comportando. E então isso mostrou que, ao longo do tempo, que o futebol ele não pode ser só a bola, as linhas ali, né? A questão individual. Tem tantas outras coisas que né? envolvem. Tem tanta coisa que envolve, né? Eu trabalho ali com 300 meninos e se hoje nós temos 10% deles aí, né, num clube, né, tendo a oportunidade, o que vão ser os outros 90%, entendeu? Vão ser pessoas, né? Vai ser um advogado, um empresário, né? Vão ser a sociedade que a gente espera. Então, eu acho que o futebol é uma ferramenta para contribuir social, nisso. né? Então, eu também quando eu olho o alto rendimento, eu também não posso esquecer da maior fatia que eu vou entregar ali, que são essas crianças na sociedade e tentar contribuir para que seja uma sociedade melhor, né? Mais justa, mais humana, né? E eu acho que a gente vai sim conseguir entregar boas pessoas, né, no futuro aí. Diego, me fala uma coisa, nessa caminhada aí do projeto, dessa lado da iniciação aí, qual que é o peso dos pais nessa formação dos meninos no futebol aí? Como que você vê hoje os pais com essa loucura toda que a gente vê na iniciação aí, esse ambiente tóxico, essa coisa muito, penso no futsal, um negócio muito doido. Como que você vê isso, cara? E como que você trata isso dentro lá do projeto? Hoje os meninos que trabalham comigo, eu converso com eles que nós vivemos um momento um desafio muito grande, seja principalmente para sermos entendidos pela criança, né? Por que ela precisa trabalhar a perna não dominante, por exemplo, né? Por que ele precisa fazer um treino a mais e tal. E os pais também é uma questão que você precisa equilibrar. Você não precisa, acho que não precisa ser tão radical e falar, olha, eu não vou conversar com pais. Porque nós sabemos que tem treinadores com esse tipo de perfil. Eu não falo com pai porque pai dá problema. Cada dia mais. Entendeu? Só que tem pai que soma. Tem pai que ajuda. E tem generalizar, pai né? também que busca uma informação, de repente, de alguém que ele admira, ou que a própria criança fala, poxa, o meu treinador no São Paulo é um cara 10. E de repente o pai quer ter esse contato para tentar entender o que ele pode contribuir, né, dentro da rotina familiar. Ele sabe que dele. está fazendo bem pro filho, né? Então assim, eu acho que então é um desafio, né, essa questão da relação do pai. Eu acho que tem que ter um momento de separar as coisas, mas ser totalmente radical acho que é um exagero. Então a gente precisa tentar encontrar o equilíbrio nisso, né? Mas que a gente também, dentro do campo, a gente também seja uma referência, fala sobre comportamento, porque muito do que nós, às vezes fora do campo, questionamos a arbitragem ou agimos de uma forma exagerada, reflete e impulsiona os pais a também tomar atitude. E a gente observa inúmeras imagens, vídeos que tem coisas que nós pais às vezes olhamos e falamos, pô, cara, eu tenho vergonha disso aí que eu fiz. Entendeu? Então tudo é um equilíbrio, tudo é uma coisa que a gente precisa tentar encontrar um ponto ideal em tudo isso aí, mas eu acho que a questão do pai, ele faz parte da vida da criança, a gente vai tirar isso, ele vai contribuir, vai ajudar da maneira dele, ele vai tentar contribuir. É o que eu falo para alguns pais, que às vezes antes de criticar um garoto que não cruzou, ou que não, de repente, vai lá e se não tem condição às vezes de um personal, alguém que faça isso por você, brinca com o seu menino, né? Pegue bola para ele quando ele finaliza, pegue bola quando ele cruza, busque informação, entendeu? Mas eu acho que tudo é ajustável, tudo gera um equilíbrio. E hoje eu tenho no projeto muitos pais que colaboram muito e entenderam o Diego fora do campo e o Diego dentro do campo, né? Que é pilhado, é exagerado na questão de parar o treino para
para corrigir o menino que dominou, de repente, com a perna errada, ou fez um movimento que você entende ser um movimento, né, mais adequado para ele seja outro. Mas eles entendem muito isso. E assim, eu acho que é muito válido, porque hoje se acostuma muito ver coletivo, ver jogo. E o que eu menos faço é jogo coletivo, mas eu não abro mão da dimensão do campo, né? Eu faço muito trabalho para manter a referência. Isso, para manter a referência. Então, a gente tem uma semana gradativa. Começo com a semana um pouco mais curta e vou, né, trazendo a dimensão do campo normal. Mas eu faço pouco coletivo. Eu prefiro fazer trabalhos de saída de bola um pouco, né, com relação a essa questão de jogo e tal, para aproximar o garoto da situação de jogo. Mas hoje os pais entendem bem isso. Então eles estão acostumados ao Diego vai para treino. E eu falo, inclusive, para os meninos, olha, eu vou parar de ser chato 5 minutos. E aí eu saio do campo. Entendeu? Inclusive eu acho que quando se apita coletivo, com todo o respeito, coletivo ou simulação de jogo, aí vai de cada um a maneira, a nomenclatura, mas só qualquer um apita. Entendeu? Então, assim, agora aplicar uma atividade, um treinamento, mesmo que seja um simulado de um jogo, você precisa tentar fazer com que o seu atleta que trabalhou durante aquela semana, ele execute melhor. Aplique, né? Ele aplique aquilo que você... Né? E aí eu acho que é muito interessante quando você constrói essa relação de proximidade e entendimento dos pais em relação a esse processo. Diego, aproveitando, falando do Diego dentro do campo, o professor. Para você, não tem perfeição, longe disso, a gente sabe. Mas o que você considera um treino perto do perfeito para você como treinador? Então vou te ajudar no que eu estou pensando aqui. Você falou de dimensão de campo, que você não abre mão. Então é algo que hoje a gente vê pouco. A maioria, né, pelo menos da nossa idade ainda, da iniciação ali, já estamos com 10, né? Mas a gente acompanha treino ainda do 11, do 12, enfim. Não é sempre, na verdade, pouquíssimo tempo eu vejo um treino com campo inteiro. Só tô te passando o que veio na minha cabeça. Assim, o que você considera um treino perfeito para você hoje? Treino perfeito, vamos imaginar o seguinte: a Federação Paulista, na minha opinião, ela joga contra até os 12, porque ela faz um 8, que é uma formação que ninguém consegue trabalhar, entendeu? Ou se faz uma linha com 4, faz com 3, é uma formação que não se trabalha. Então nós começamos talvez a iniciação, nós começamos a iniciar os meninos, aí tem visão que fala sobre um espaço reduzido, um campo, uma trave mais proporcional ao menino. Entendo tudo isso, mas eu acho que talvez a questão do número de jogadores a gente precisa se ajustar para cada menino entender a função dele, o que ele vai fazer depois dos 13. Entendeu? Eu acho que isso também a gente precisa tentar encontrar a melhor forma de se trabalhar. Eu acho que eu não falo sobre treino perfeito, eu falo sobre uma semana produtiva. Você chega no objetivo, que é preparar o menino tanto na parte aqui individual, do analítico, nessa parte da individualidade, para ele chegar durante a semana, ter bastante informações, bastante conteúdo que auxilie ele na questão do jogo, que é o produto final de tudo isso. Essa minha semana ela começa pequena, digamos assim, individual, mas ela vai terminar no jogo, que é o objetivo de todo mundo. Hoje um garoto ele procura uma escolinha, um professor, né, complementar, o que seja, mas ele procura, buscando ele melhorar a condição dele para jogo. Para jogo. Então eu acho que você precisa tentar encontrar, na verdade, uma programação ideal. Isso a gente vem evoluindo, vem buscando. Mas para mim um treino ideal é aquele que você consegue reunir as características do jogo em si, a maior parte delas, né? E ainda tendo a intensidade e ao final de tudo a alegria do menino. Porque daí quando você termina o treinamento ele fala para você assim, poxa, já acabou. Então é sinal que você conseguiu, né, chegar ao seu objetivo. Envolver, né? Então existe, assim, eu acho que é muito dessa relação, muito desse trabalho, muito dessa programação que você faz, mas o treino ideal é você vai enxergar no menino. Você hoje seria a favor da nossa iniciação ter o 11 contra 11? Sim. Sim. Talvez o tempo fosse um pouco mais reduzido, mas assim, o campo talvez não necessariamente ser na linha de fundo, podia ser ajustado na pequena área, talvez. Entendeu? Mas eu acho que foge muito, né? O 8 contra 8 foge muito. Você não, é que você vai falar com o lateral direito que às vezes ele vai ser zagueiro, ou que o zagueiro que ele vai jogar, né? O menino tem que ter talvez esse contato, mas é muito eu falo assim, é desproporcional essa questão de
de função, de cobertura. Ele olha na TV, ele assiste a TV, ele quer jogar na TV, ele joga 11 contra 11, ele começa 8 contra 8. Então ele sonha em ser um jogador, mas pô, esse jogador às vezes não faz a função que eu não estou fazendo a função que eu vejo o cara. Então eu acho que assim, é um equilíbrio, um ajuste, né? Isso é a federação, isso é os clubes têm que se unir, tem que buscar na federação mais apoio e mais estrutura para que também administre um pouco essa questão dos clubes que eu vejo no interior nesse formato, né? De meta, de avaliação, de taxa para jogar Paulista. A gente sabe que hoje em dia tem clube aí que cobra R$3.000 para jogar o Paulista. E não é todo mundo que consegue. Talvez o menino que é mais talentoso, talvez a família não tenha condição, que isso é histórico no Brasil. Né? Então a gente, É o que a gente fala aqui, paga né? o preço. Financeiro, né? Toda hora, né, César? Acaba cruzando com o financeiro em muitos momentos, né? E ao mesmo tempo que o clube em si, quando ele vai fazer uma rodada, talvez de Paulista, seja dos menores ali, vai ter um custo muito alto. Né? A federação cobra muito caro toda a estrutura em si, talvez tivesse que... Isso leva à divisão do campo também, porque se a gente pensa em 8 contra 8, e aqui eu posso estar viajando, tá? Mas é o que vem na minha cabeça, e a gente fala que a gente não tem script, aqui é o coração do pai, né? Mas você tocou sobre o 11 contra 11, que eu sou, de verdade, são duas questões que eu vou te passar. Primeiro, a ansiedade do pai, no sentido de saber a posição do filho. Eu acho que a gente tem muito disso, assim, pô, será que meu filho vai ser lateral, volante, meia, zagueiro, enfim, é uma ansiedade de quem faz essa transição. Queria a sua opinião sobre isso. E aí eu acho que o 11 contra 11 deixa isso um pouco mais claro para o pai, e o 8 contra 8 não, né? E a outra pergunta é sobre o financeiro, e aí pensando talvez na federação, porque ela divide o campo talvez em 2, 4 ali. Será que é por isso também que não tem um 11 contra 11? Ou não, talvez não seja exatamente isso, assim? Porque você joga uma Iber Cup, vamos dizer. A Iber, enfim, qualquer campeonato grande de campo. Dificilmente você tem só um jogo naquele campo, porque são diversas... É o lado financeiro, né? É isso. Acho que assim, a federação, ela até mesmo com a mudança que ela teve esse ano, do 11 e o 12 jogarem juntos no campo reduzido, ela mostrou que também ela tem uma certa incoerência, porque até o ano passado, ano retrasado, era 11 e 13. E aí um campo abriu o campo no 13 e o campo era menor no 11. Então eu acho que a gente não pode deixar de trazer a iniciação do menino próximo do que é a realidade. Né? O que mais se escuta quando o garoto é menor, ele fala, chuta por cima que o goleiro é pequeno. Mas daí eu vou abrir mão de ensinar o menino o que é certo, ele ajustar, ter o gesto correto numa cobrança de falta, talvez, aquela história de terceiro homem da barreira, né? De ensinar ele a bater do jeito correto, porque se ele chutar por cima o goleiro é pequeno. Chuta de Então, qualquer isso faz jeito. muito resultado na formação, mas depois vai ter que ensinar ele de novo. É o ecossistema que eu tenho que ganhar. Então, assim, eu acho que isso é uma controvérsia, talvez, em relação à federação. Eu acho que tinha que tentar encontrar um formato ideal, mas o formato ideal é 11. Não foge muito disso. Talvez o tempo, talvez uma coisa nesse sentido, mas a formação tem que ser 11, eu acho. Que é o que o menino busca, é o que ele observa, é o que os pais querem. Começa querendo ser atacante, na grande maioria. Eu tive garoto que ia embora para casa chorando, falou, Diego, mas aí você olha, poxa, o menino tem característica de zagueiro. Ah, mas Diego, você é zagueiro, você consegue ver? Não, eu vejo o menino que é atacante, talvez. Como que você acha que define isso, Diego? Na sua visão, a questão de posição. Como se consegue definir isso? Agora com 8, 9, 10, 11, não consegue definir isso. Então, acho que a questão da dimensão da formação ela não favorece. Talvez você definir. Você parte muito pro feeling, talvez, de você observar o menino, característica. Né? Eu vejo o lateral direito um perfilzinho mais arcadinho, talvez. Né? Um zagueiro, um perfil mais em pé. Entendeu? O menino de beirada de campo, o menino que tem a bola um pouco mais longe do pé. O meio campo, a bola mais próxima. Então você vai tentando encontrar a característica dele, mas assim... Isso é legal, continua. O volante, você vê o quê? O volante, o menino que vai ter o giro, vai ter a questão de construção diagonal, talvez não passe de lado. Né? Um menino que consegue pisar na outra área,
Hoje é muito relativo. Hoje o cara coloca, você fica na frente da zaga e não sai daí. Então você limita o menino. Daí quando vai chegar no final lá, que o cara da seleção brasileira tá buscando um atleta, ele quer que o volante pise na área. Mas na formação você limitou ele. E hoje a questão de Casemiro, talvez, hoje não tem mais espaço no futebol. A gente está falando em um modelo mais moderno em relação ao volante. Então, todas essas características do dia a dia, o feeling, talvez, para observar, né, as características do garoto, vai te entregando função. Entendeu? Você disse, isso já foi inédito aqui para nós, né? Esse perfil que você disse, controle longo, um pouco mais longo, o lançamento do volante, não só lateral. O menino meu que foi hoje ele tá no Barcelona, esse menino. E o pai dele foi trabalhar na Espanha. Ele é 2011. O pai dele foi trabalhar na Espanha. E ele, no último jogo que ele fez comigo, o pai dele falou, no último treino, ele jogaria no dia seguinte. O pai dele falou, Diego, o Matheus veio embora chorando, cara. Que ele falou que você nunca deixou ele jogar na posição que ele gosta. Eu falei, caramba, mas que posição que ele gosta? Não, ele gosta de jogar no meio. Aí eu tinha observado essa característica dele, da bola longe do pé. Sabe, um perfil mais de beirada e tal, né? Falei, mas tranquilo, amanhã ele faz o jogo e tal, eu vou dar até a camisa pra ele pra ele levar embora, e beleza. Fizemos o jogo, ele jogou no meio, também porque ele era um menino que tinha boas características, ele conseguiu fazer bem a função. Talvez, eu imagino que ele não performou da forma que ele poderia. Aí depois de 2 ou 3 meses, que ele já estava na Espanha daí, aí veio um vídeo do pai dele dizendo, olha, saudade dos seus treinos, e você não acredita, tô jogando de ponta. Falei, pô, foi descobrir lá na Espanha. Entendeu? Então tem disso. O zagueiro do Flamengo, por exemplo, que estava no Flamengo, que era nosso lá, hoje ele está no Cascavel. Ele fala que eu ia embora chorando para casa, que o treinador queria que eu fosse zagueiro, eu queria ser atacante. Então tem muito disso. E você vai assim, tem hora que você fala, pô, leva em qualquer lugar aqui na região que ele vai ser camisa 10. Comigo ele vai ser lateral esquerdo. Isso é um menino que é lateral esquerdo do Corinthians hoje. 2013. Olha, Diego, é muito legal ouvir você falar isso, porque mais uma vez é conhecimento e uma coisa de pai, que o que a gente enxerga, esquece, meu. Traga na mão do profissional, que eles sabem o que vão. Cada um tem uma metodologia, tem uma experiência, desenvolver uma bagagem, é isso. A gente desenvolve uma ansiedade, essa coisa de pai. Não, tem que ser desse. E os meninos já vêm da escolinha, Diego. Tem uma coisa que eu penso assim. O menino já vem da escolinha que ele tem que jogar na frente e fazer gol. Tem que fazer gol. Tem que fazer gol. E quando você pega um moleque desse, coloca na defesa, acabou, o pai fica maluco. O pai fica maluco. Aí ele fica tentando entender. E algumas explicações, né? Recebemos agora algumas explicações. Sim. Sobre características. Sobre características. Ninguém passou por aqui. Porque também a gente começou agora, chegar nessa parte do campo, né? E é muito legal ouvir. Porque pra nós, assim, o César fala que a gente bebe da fonte, E a gente tem meninos, né, que jogam já tá em Cotia, o meu tá no Red Bull, e agora eu já com certeza já vou olhar diferente. Com certeza, é um aprendizado, sabe? O garoto meu de, acho que 2013, tá no São Paulo também, o Breno. O alemãozinho? Isso. Conheci ele ontem. Isso já fala mais sobre característica a questão desse, às vezes, do querer o jogador pronto. Ele estava num clube antes, e o clube liberou ele na época, dispensou ele porque ele tinha dificuldade no 1 contra 1. Eu falei, poxa, cara, o menino tem 10 anos, não vai ter dificuldade no 1 contra 1. Claro que vai ter. Mas amanhã não, Diego, você não acha que ele pode fazer um treino complementar em relação a isso? Eu falei, não. Falei, em relação a isso, não. Porque eu acho que o menino ele tem que desenvolver tudo com 10 anos. Não posso eu limitar o garoto. E aí, poxa, o menino que foi dispensado uma semana, 20 dias depois era aprovado no São Paulo. Sabe? Então, assim, fala, poxa, tenha paciência, vamos entender o momento do garoto. Certo. Entendeu? Realmente a questão da formação, a gente ter paciência para isso. Só como que o treinador vai ter paciência também na base, se o supervisor dele, o coordenador dele, vai mandar ele embora se ele perder um clássico. Então, tudo isso aí, cara, não ajuda. Foi o que alguns convidados tiveram aqui falaram, né? Que os treinadores de base da iniciação, eles teriam que dar mais valor para ele, teriam que ganhar mais, porque essa iniciação que é o importante, que faz ao contrário, e fica essa coisa do resultado, aí faz um trabalho que então, o treinador sub-11, por exemplo, hoje, quando ele entrega no 12 o menino,
Não sei se ele não... Para mim, não sei se ele deveria acompanhar até um 13 ou 14, para fazer todo o processo. Talvez eu imagino. Porque o que acontece? O menino de 11, ele interessa pro César. Mas com 12, o Henrique prefere outro tipo de perfil. Aí muda, né? Aí o menino volta para casa, vai lá, transmite segurança para mas eu acho que o Henrique não vai com a minha cara. E aquilo começa a limitar o garoto. O garoto vai pro treino já meio, né, com dificuldade, triste às vezes, porque ele pega uma outra, talvez uma outra comportamento, um outro jeito, que às vezes ele tem que e às vezes não dá tempo. Então não sei se de repente o do 11 não poderia acompanhar o garoto até os 13, 14, nesse processo, depois renovava de novo. Mas para ele entregar, ele fazer parte realmente é legal, da formação. É uma visão. Tem algum também clube diferente. que faz isso, Diego, ou não? É que assim, a maioria dos clubes, acho que eles precisam entender acho que a metodologia e a formação. Quando eu estava no São Paulo em 2002, o Cilinho ele trabalhava muito copiando o que era o profissional. Então nós tínhamos que O espelho dele era o profissional. até as categorias menores tinham que jogar na mesma formação, entendeu? Do profissional. Então eu acho que precisa ser isso, mas eu acho que é muito separado. Parece que assim, a impressão que eu tenho é que alguns clubes as categorias têm departamento diferente até. Sim. Porque não, né, você vê que o garoto estava no 11 era promissor, daí no 12 já não é mais. Não Então serve tem alguma mais. coisa ser melhorada. Tem clube aí que faz captação de 30 meninos, de 30 não minto, de 60, 80 meninos, sub-10, que mudou a rotina da vida do menino. Às vezes a família prejudicou a escola, prejudicou toda a vida do menino e chega com 10 anos, não, vou dispensar o menino. Pô, mas por que você captou 80 então? O Diego, como você vê hoje, a gente vê aqui em São Paulo, tá vendo muito, vice-versa, tá vendo muito menino de fora, de outros estados, já para iniciação com 8, 9, 10 anos, já vindo para clubes. Como que você vê isso, meu? E a família mudando, isso já faz tempo que tem, mas hoje tá, mesmo no futsal, começando no futsal, tá vendo muito, tá tendo muito. Cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Mudando o estado, mudando tudo. A gente teve aqui o Henrico, né? Sim. O Henrique saiu daqui com 6 anos. 5 anos. 5 Foi anos. pro Flamengo. Foi pro Flamengo. Voltou agora, tá no voltando Corinthians. com 7. Com 6, 2018. 7. Com toda, tipo Aí você vai assim, falar com 2 um anos. menino com 6 anos, 7 anos já passou por 2, 3 clubes. Entendeu? Então eu acho assim, é preocupante, eu acho. Eu acho que é preocupante. É preocupante e ao mesmo tempo talvez seja a única coisa que a família vai poder buscar, talvez. Porque se não fizer isso, daqui a pouco o menino ficou na casa e não teve oportunidade. E está se buscando cada vez mais essa questão do garoto muito precoce. Então isso eu acho que é uma coisa que... Aí, Diego, você fala, pô, tem que ajustar, mas ajustar como? Se sinceramente o caminho traçado pelo futebol brasileiro é esse agora. É uma pergunta que fica que o que vem de, que traz de bom para isso e o que traz de ruim? Essa precocidade de crianças já jogando tão cedo, já indo para, sabe? Já indo para o estado. Eu acho que positivo tem muito pouco. Né? Tem muito pouco, mas é necessário. Você acha que tem reflexo lá na frente na formação? Então, a questão é que a gente já está vendo os reflexos, eu acho. Com esse excesso de competição, tem menino que vai chegar com 15, 16 anos, vai querer saber de futebol mais. Tendo tanta pressão do pai. Eu tenho menino que às vezes sai do jogo, que ele não fez o gol, e ele sai chorando, entra no carro e fala, meu pai vai falar um monte para mim daqui até em casa. Então tem menino que... E se você observar até o comportamento da criança, tem criança que sai do jogo às vezes com falta de ar, com dor, porque ele vai procurar carinho do pai. Né? Ele cria uma proteção nele, porque, opa, peraí, se eu tiver com uma dor no tornozelo, meu pai vai me dar carinho. Entendeu? Tem criança, eu identifico assim, de longe já, um menino, pelo comportamento dele no jogo, um menino que cria uma defesa. Simulação, né? Entendeu? Por quê? Porque ele vai se preservar, ele vai se proteger, e muito por conta disso, dessa rotina, desse excesso de competições. Você falou sobre Ibercup, Iberleague, é um formato de jogo que eu também não concordo mais. Você é obrigado a jogar num chutão, num lateral na área, que não é o futebol, não é o que se aplica. Entendeu? Esses formatos de society que viram uma guerra o jogo. Até mesmo pai e mãe, porque... Vira um gol a gol, eu falo. Então, assim, eu particularmente, eu acho que a gente precisa tentar levar as competições, principalmente essas umas que reúnem
né, bastante gente, bastante clube, para uma dimensão mais justa e mais adequada, que proporcione mais jogo. Que legal, Diegão. Tudo que é bom dura pouco, a conversa tá boa demais, cara. Que aula, hein, Cezão? Mais uma vez. Mais uma vez, né, meu amigo? Que aula. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, disponibilidade. Estamos começando, né? Somos uns prodígios, uns bebês. Não somos mais bebês, né, Sérgio? A gente já começou a engatinhar ali, dando uns passinhos. Mas, cara, é muito legal, né, ter a oportunidade de conversar com profissionais como você. Eu acho que foi uma aula, mais uma vez. Eu vou sair daqui, quando eu ver meu menino amanhã no campo lá em Atibaia, se eu for, der tudo certo, eu já vou olhar diferente. Então, é o que o César fala, né? A gente recebe isso aqui na fonte e com certeza quem nos assiste também. Eu acho que é por isso que, graças a Deus, o prodígio cresce, né, César? A cada episódio, porque é uma aula mesmo. Então, muito obrigado, né, de coração. Deixo aqui para você finalizar. Bom, o Cezão termine e você tem o último espaço para fazer o que você quiser, agradecer, enfim. Diegão, obrigado por ter aceito o convite. O Edu falou que ia ser bom e é bom mesmo. Muito legal ouvir a sua história, um pouco da sua história, da sua metodologia, do jeito que você encara o futebol. Já vê que você é um cara de coração grande, deve ser firme lá na beira do campo, mas o coração é grande. Já vi que o coração é grande. E trazer essa sua bagagem de futebol, pô, trabalhou com o Cilinho, com um monte de seu Geraldo, um monte de... tem Pita, ícones aí do futebol, aí que a gente já sabe que fez muita coisa na base, aí descobriu muito jogador. Pô, obrigado mesmo por estar aqui. A porta daqui tá aberta para você quando você quiser divulgar mais o bate-bola. Precisamos trazer os prodígios de vocês lá, que você já mandou para os lugares, para vir aqui também para falar um pouco dessa história deles com você, onde eles estão agora. Fica aberto aí. Nossa casa está aberta para você. E finaliza aí com o jeito que você abre o coração. Quero só agradecer pelo espaço, pelo tempo, pelo bate-papo. Acho que é muito importante quando a gente fala do que a gente gosta, a gente não vê o tempo passar. Então, sou muito grato pelo que o futebol me proporcionou, né? Dentro desses, já vão aí para 30 anos aí talvez de futebol em si, desde o período meu de criança ali. Eu costumo dizer que as pessoas falam, Diego, você jogou futebol, você tem facilidade talvez para trabalhar com criança, mas eu saí de Tatuí com 17 anos, então hoje eu trabalho mais ou menos até essa faixa etária, então na realidade eu aprendo com a criança. Então todo dia é um aprendizado, todo dia é uma lição, e assim, sou muito grato por tudo que o futebol me proporcionou, principalmente hoje, vendo que você consegue atingir a vida das pessoas, consegue proporcionar oportunidades. Um garoto que chega com a gente lá, ele vai, seja oportunidade individual, né, de formato de indicação, mas também quando nós levamos a avaliação, todo mundo acaba sendo oportunizado nisso. Então, hoje o meu papel nada mais é que tentar aproximar a realidade dos meninos, o que é o futebol realmente, né, mas sem deixar de entender o que é a maior probabilidade que nós vamos ter dentro do meu projeto, que é entregar um menino na sociedade. Então, tudo isso aí, essa ferramenta do futebol nos proporciona também episódios de relação com o garoto, de tentar entender a função dele, a posição dele no campo, que é um desafio. Não é fácil você chegar e falar, olha, você vai jogar aqui, cara, que eu acho que você faz isso. Mas o que eu procuro fazer também tentar passar para a criança em forma de característica, para a família, né, em forma de característica que a gente observa. Então, isso também nos dá uma segurança, uma tranquilidade para tentar ir arriscando, tentar ir acertando. E, mais uma vez, eu agradeço, gostei muito, de verdade. Né, espero que a gente possa, em algum momento, voltar com mais algum garoto aqui, né, e mostrar também onde esse garoto está e como ele chegou até ali, e que sirva também para os outros de exemplo, de inspiração. Já fica o convite. Desde já agradeço, parabenizo pelo programa, pelo bate-papo. Eu assisti, acho que o episódio anterior aí, foi muito legal e eu vim preocupado, na verdade, falei, poxa, vamos... Mas falar sobre iniciação, sobre formação, é um negócio que me encanta e é um esporte, uma vida que eu amo, que é o futebol. Isso aí, muito, muito obrigado, senhoras e senhores. Diego Barros. Valeu.